A sessão está reaberta. Segunda ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 1, 2019, altera a Lei Complementar Municipal número 1, 2017 e 2, 2019, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Redenção da Serra e de outras providências, autoria da mesa diretora. Está em discussão. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2019 está em votação. A votação é nominal. Peço ao primeiro secretário que faça as chamadas. Projeto de Lei Complementar número 1, 2019, de autoria da mesa diretora, está em votação. Quem for favorável, segunda votação. Quem for favorável, vota sim. Quem for contrário, vota não. Vereador Benedito José Ramos. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Jack Gabriel Tavares. Vereador Geraldo Aparecido da Silva. Senhor presidente. Vereador José Benedito de Freitas. Sim. Vereador Jucimar Ferreira da Silva. Sim. Vereador Laércio Domingues. Vereador Marco Joel de Faria. Vereador Regis Pereira Goff. Sim. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de Lei número 14, 2019, estima a receita e fixa a despesa do município de Redenção da Serra para o exercício de 2020, autoria do Poder Executivo, com emendas. Está em discussão. Projeto de Lei número 14, 2019. Estima a receita e fixa as despesas do município de Redenção da Serra para o exercício 2020, autoria do Poder Executivo com emendas. Está em votação. A votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça as chamadas. Segunda votação ao projeto de lei número 14 de 2019, LOAS 2020. Quem for favorável, vota sim. Quem for contrário, vota não. Vereador Benedito José Ramos. Meu voto é sim, senhor presidente, com emendas. Vereador Jack Gabriel Tavares. Vereador Geraldo Aparecido da Silva. O voto com as emendas é sim. Vereador José Benedito de Freitas. Sim. Vereador Jucimar Ferreira da Silva. Sim. Vereador Laércio Domingues. Vereador Marco Joel de Faria. Vereador Regis Pereira Goff. Com as emendas, meu voto é sim também. Projeto votado por 8 votos favoráveis. Com o uso da palavra, o vereador Geraldo. Boa noite, senhor presidente, 9 vereadores presentes, público presente, boa noite. Boa noite ao pessoal que acompanham pelo Facebook, também pelo YouTube. Senhor presidente, eu venho aqui hoje, subo nessa tribuna, vendo vários comentários, senhor presidente, e todas em torno de funcionário, né? Eu concordo. Eu acho que deveria, senhor presidente, eu como cidadão, solicitar dessa Câmara Municipal, para começar, então, nós podemos fazer a nossa parte, que saia um documento da Câmara Municipal, assinado por todos os vereadores, se for o caso, já para começar a colocar ordem, no vereador Jack, no funcionalismo mesmo. Porque hoje a gente cobra funcionário público para fazer uma limpeza de rua, para trabalhar numa jardinagem, né? Do qual a gente vê que realmente está fazendo falta. Mas funcionário tem. Tem. Só que infelizmente, senhor presidente, como cidadão, eu ando para a rua, eu vejo funcionário que fez concurso público para Abraçal e está trabalhando como motorista. Está exercendo função completamente incompatível com a atribuição que ele fez no concurso.
Então eu acho que o início nosso da cobrança já seria um documento saindo dessa casa, exigindo que o senhor prefeito cumpra as leis e que puxe esses funcionários para poder fazer esses serviços emergentes, extremamente emergencial, porque eu, como funcionário público lá do almoxarifado, tem motoristas que ficam lá, certo? Aguardando uma ordem de serviço. Então, colocam esses motoristas para fazer a função de motorista e pegam os funcionários que são braçal, que estão fazendo serviço irregular de motorista e colocam para braçal. Aí a gente vai ter fundamento das nossas reclamações, senhor presidente. Muito obrigado. Uso da palavra, o vereador Marcos Joel. Senhor presidente, finalizando aí esse ano, no ano que vem, um ano melhor, e quero dizer ao pessoal da Nutrir, que na qual nós tivemos que, participamos da reunião, dizer que pode contar com a gente, parabenizar a Neide, parabenizar a PEG e a todos, todo o pessoal que mexe com abelha, todo o pessoal que compõe a Nutrir, dizer que eu, esse vereador, vou me empenhar para o que precisar da gente, aqui na Casa Legislativa, a gente vai estar à disposição e também vai lutar junto com eles com o objetivo do sim para as cadeias produtivas. Então eu quero dizer aqui e parabenizar todos que participaram aqui da reunião e agradecer ao senhor por abrir a casa e também apoiar a Nutrir e a todos que estiveram aqui, que compõem aí, que mexe com a abelha, a cadeia produtiva do município. Obrigado. A sessão está encerrada. Porém, a sessão está encerrada nesse ano de 2019, porém o recesso inicia após o dia 15 de dezembro, que vai até o final de janeiro. Os trabalhos em sessão legislativa ordinária retornam na primeira segunda de fevereiro do ano 2020. Quero desejar boas festas, Feliz Natal a todos e um próspero ano novo a todos o povo presente, que está nos assistindo e todos os vereadores, dos funcionários dessa casa. Obrigado. Agora eu chamo o senhor João Carlos Faria para fazer o uso da palavra. Umas 2 horas, mais ou menos. Pode ser? Senhor... Oi? Se quiser, seria bom. Por gentileza. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao pessoal presente aqui nessa casa, nessa noite. Agradeço muito a oportunidade que nos dão, né, que me dão, para usar essa tribuna livre. O assunto que me traz aqui, acho que é de conhecimento de todos que estão presentes aqui, e que tem me preocupado, que tem me levado a participar de alguns debates, a escrever bastante sobre essa questão, que é a medida provisória, aliás, a PEC, do governo federal, que prevê a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e com renda, com receita própria de até 10%, com receita própria de menos de 10% do orçamento, que é o nosso caso aqui no Vale do Paraíba. São 6 cidades, entre as quais a nossa cidade. Eu prometo ser rápido e vou tentar aqui colocar alguns números que eu achei muito importantes. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios,
se essa medida fosse aprovada, se essa medida for aprovada, isso provocaria a extinção de 1.252 municípios brasileiros, o que representa quase um quarto dos municípios brasileiros. Um dado também bastante interessante é que 87,9%, quase 90% dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. Isso significa que nós temos, a maior parte dos municípios brasileiros são de pequeno e médio porte. Se fosse aplicada, o Brasil tem 5.568 municípios. Se nós levássemos em consideração o orçamento de 2018 e fosse aplicada essa regra que a medida provisória pretende implantar, 4.585 municípios, ou seja, 82% dos municípios brasileiros ficariam abaixo desse limite. Quer dizer, quase 90%, mais uma vez, quase 90% dos municípios brasileiros não arrecadam 10% da sua receita. Um exemplo disso é a capital de Roraima, Boa Vista, tem quase 400 mil habitantes e não consegue levantar esses recursos. Quais são os parâmetros definidos pela PEC? O IPTU, Imposto Predial, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, né? E o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. De acordo com o nosso orçamento, o orçamento de redenção, esses impostos representam, ou a receita própria do município, representa 5,6% do orçamento de 18 milhões e meio que foram previstos para 2019. Quais são as possibilidades de aumentar essa receita em 5 anos, que é o prazo estabelecido pela PEC? Eu estive conversando com o prefeito e ele fez algumas colocações que eu achei interessantes e que, relacionadas a esses impostos. A revisão da planta genérica, que está sendo providenciada, foi feito um convênio com a Faculdade de Anhanguera para que fosse feita essa revisão da planta genérica, que uma coisa que nunca foi feita. Isso possivelmente deva aumentar um pouco a receita do IPTU, a regularização do ITBI e a regularização do cadastro de prestadores de serviço, com a emissão de notas fiscais eletrônicas, coisa que não era feita até então, evitando-se com isso a sonegação dos impostos do ISS. Mas mesmo com todas essas medidas, seria impossível alcançar esse patamar de 10% da receita própria em 5 anos. Por quê? O número de imóveis continua o mesmo. Eu não tenho números exatos, mas eu creio que a nossa, aqui em Redenção, não se constrói dentro da cidade mais do que 10, 15 casas por ano. Né? Então o número de imóveis praticamente continua o mesmo. O crescimento é irrisório do número de imóveis. E o IPTU é cobrado sobre o número de imóveis, sobre os imóveis. As transações imobiliárias são mínimas. Pouco se vende, pouco se compra imóveis em Redenção. Então, a chance de aumentar a nossa receita com esse imposto também, na minha avaliação, é mínima. Vejam bem, para que nós alcançássemos esse patamar de 10%, como eu disse, hoje a receita própria do município é de 5,6%. Então, nós teríamos que arrecadar, aumentar em 4,4% para chegar aos 10%. Ou seja, teríamos que quase dobrar os valores de hoje, que eu acho muito difícil, bastante difícil. Quando a gente fala do ISS, a gente tem que considerar que os prestadores de serviço na nossa cidade, boa parte deles ainda são informais. Apesar da existência das MEIs, né, das microempresas individuais, que foi um grande avanço nesse sentido, porque permite que aquele profissional que presta serviço possa emitir nota, possa recolher imposto, possa inclusive contribuir para a Previdência e se aposentar, mas ainda nós temos um reduzido índice de prestadores de serviços
que recolhe os seus impostos. A nossa economia, a economia do município de Redenção, é baseada na produção rural, principalmente, que é um fator que não está sendo considerado. Então, vejam, senhores, mediante esses números que eu estou colocando aqui, realmente nós teríamos uma tarefa muito difícil de ser cumprida, uma meta muito difícil de ser cumprida, chegar aos 10% da arrecadação própria em 5 anos. Agora, qual a justificativa? Eu tenho dito nas entrevistas que eu tenho dado e nos debates que eu tenho participado, eu tenho dito o seguinte: eu vejo essa medida como uma medida demagógica, agrada a uma boa parcela da população que está, de certa forma, decepcionada com a classe política. Então, essa parcela da população que o cabo. Alô, oi. Está falando, não? Oi, alô. Então, boa parte da população, uma parcela da população, uma grande maioria da população, está, de certa forma, indignada com a classe política. Então, essa medida, para essas pessoas, ela parece uma medida que vai resolver os problemas do país, porque acaba com as câmaras municipais, porque acaba com uma parte do funcionalismo público. De acordo mas isso, na verdade, é um grande engano. Existem números de organismos internacionais que fazem alguns estudos. De cada 100 trabalhadores brasileiros, 12 são funcionários públicos. Em países desenvolvidos, essa média sobe para 21%. Em países como a Dinamarca, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo, tem um dos melhores PIBs do mundo, cerca de 30% dos trabalhadores são servidores públicos. Então, é uma justificativa que não justifica. Por outro lado, se nós analisarmos o quanto gasta essa Câmara, onde os senhores nos representam, nós vamos chegar a um número de 4,64% do orçamento do município. E eu pergunto, 4,64% do orçamento do município, que sejam economizados, isso vai levar a alguma coisa? Então, na minha avaliação, isso não justifica. Em que haveria economia de recursos, uma vez que a cidade continua existindo e os serviços precisam continuar sendo prestados? Então, vamos extinguir o município, vamos acabar com a prefeitura, vamos acabar com a Câmara, mas a população vai continuar morando no município. A população vai continuar precisando dos serviços. A escola tem que funcionar, o posto de saúde vai ter que funcionar. Então, acabar com o município, extinguir o município, não significa que nós vamos eliminar todos os funcionários públicos da prefeitura, mesmo porque tem muitos deles que têm direitos adquiridos, que são concursados. Os principais indicadores que deveriam ser considerados seria a população, a história desses municípios, os serviços públicos prestados aos cidadãos. Porque é da qualidade desse serviço público, que nós vamos ter as mínimas condições para produzir, pagar impostos e aí sim promover o desenvolvimento econômico do município. Se nós não geramos renda, se nós não geramos emprego, nós não geramos impostos. Então, quando o governo federal propõe uma medida de extinção dos pequenos municípios, me parece que é uma decisão tomada num gabinete longe da realidade. Me parece que o governo federal, o ministro da Economia, desconhece a realidade dos pequenos municípios. Desconhece a história de cada um de nós. O senhor Lourenço, agora há pouco, dizia ali que a história continua. Né? A história não se apaga, mas a nossa história não continua como município. São 160 anos, precisam ser considerados.
As pessoas moram no município, não moram no estado e nem no país, moram no município. E essas pessoas precisam ser consideradas. As pessoas, eu tenho ouvido muita gente dizer que seria vantajoso para a Redenção ser anexada, né, tornar-se distrito de um dos municípios vizinhos. Haveria alguma vantagem nisso? No meu entendimento, não. Não haveria nenhuma vantagem nesse sentido. Com certeza, sendo agregados a Taubaté ou a Natividade, a qualidade dos serviços prestados à comunidade seria piorada. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mesmo porque imaginam a extensão do município de Taubaté anexando Redenção. Imaginam se vai mudar alguma coisa para Taubaté anexar um município como o de Redenção da Serra. Se há interesse da população de Taubaté nisso, e se há interesse da prefeitura de Taubaté gastar o recurso arrecadado em Taubaté aqui. Então, em que vai melhorar? Pelo contrário, a expectativa é que piore a prestação de serviço. Se formos anexados na atividade da Serra, temos que considerar que a situação financeira da atividade da Serra é pior que a nossa. Por outro lado, imagina vocês, nós temos cerca de 500 quilômetros de estradas rurais aqui em Redenção. Na atividade da Serra tem 1.200 quilômetros de estradas rurais. Somariam 1.700 quilômetros de estradas rurais. Se nós temos dificuldade hoje de manter essas estradas, se na atividade tem dificuldade hoje de manter as estradas lá, como é que nós manteríamos todas essas estradas? Isso é uma coisa. Tem outras coisas. O atendimento à saúde. E quando a gente fala, por exemplo, de Taubaté, que nós teríamos melhorias se fôssemos anexados a Taubaté, precisamos considerar que Taubaté, apesar de ter um orçamento bilionário, porque é de mais de 1 bilhão, então é um orçamento bilionário, não consegue resolver os seus próprios problemas. Tudo é muito bonito em Taubaté, no centro da cidade, tudo é muito bonito nos bairros nobres, mas vai a Santa Teresa, vai aos bairros mais distantes, mais periféricos, e vocês vão perceber que existem muitos problemas que eles não conseguem resolver, apesar de ter um orçamento bilionário. Então, não significa, obviamente, ser anexado ao município de Taubaté, não significa, na minha avaliação, na minha opinião, não significa melhoria para a população de Redenção. Agora, por que é importante discutir essa questão? Né? Por que eu vim aqui usar essa tribuna para falar sobre esse assunto? Porque nós precisamos pensar como é que vai ser o nosso futuro. É importante que nós estejamos cientes de que é necessária uma reforma tributária, por exemplo. Precisa de mais recursos para os municípios. A divisão tem que ser mais justa do que é feito hoje. O município gasta mais do que a União em determinados setores. No caso da saúde, por exemplo, que o município é obrigado a gastar 15%. E a União não chega a investir 7%. Não chega a investir 7% do orçamento na saúde. Então, a União, o Estado, cada vez mais tem delegado aos municípios responsabilidades que não são devidamente compensadas financeiramente. Então, nós precisamos pensar numa reforma tributária. Isso sim, com essa divisão justa de valores, a gente poderia melhorar as condições dos pequenos municípios. Por outro lado, é um sinal de alerta. Nós precisamos pensar o que queremos para o futuro. Iniciar uma nova era. É o momento da gente fazer isso. Nós precisamos ser autossustentáveis, nós precisamos pensar nisso. E é possível, claro que é possível. Eu conheço, tive a oportunidade de viajar para vários lugares no Brasil inteiro, né? E eu conheço muitos municípios que são autossustentáveis, do porte do nosso município que são autossustentáveis. O que precisa é que haja políticas públicas de desenvolvimento econômico. Em 1988, quando o Zé Faria era prefeito aqui de Redenção, uma vez ele me deu uma carona e ele foi até a minha casa e tal, e a gente começou a conversar, e eu disse para ele, Zé, se não houver uma correção de rumos para a nossa administração, nós vamos fechar as portas. Os municípios vão fechar as portas, porque reduz a cada dia as transferências governamentais para o município. Então, nós precisamos ter essa consciência, precisamos ter essa percepção que nós precisamos ser autossustentáveis. Como nós vamos ser autossustentáveis? Como nós vamos ser? Né?
Lembrando que nós temos hoje um governo de perfil liberal. O que isso significa, um governo de perfil liberal? Significa que cada vez mais ele vai reduzir o espaço dos municípios, cada vez mais ele vai reduzir as responsabilidades do Estado. Isso significa menos recursos. Né? Se a gente conversar com os prefeitos, todos eles vão reclamar que os recursos vêm diminuindo ano a ano. O que nós precisamos fazer para estimular o desenvolvimento econômico? Nós precisamos pensar no turismo. E quando eu falo em turismo, eu sempre uso uma figura. Né? Eu canso de repetir esse exemplo. O turismo é como um bolo. Você tem lá, na sua cozinha, no seu armário, você tem lá o açúcar, você tem o fubá, você tem o trigo, você tem o ovo, mas você não tem o bolo, você não tem o produto. É o que acontece com Redenção. Nós temos um modo de vida que interessa, que tem turista que quer isso, que é sossego, que é uma vida diferenciada do seu dia a dia. Nós temos natureza, nós temos cultura, nós temos turismo rural, nós temos muitas possibilidades de explorar o turismo no nosso município. Mas e daí? Não basta ter os atrativos. Nós precisamos organizar isso, nós precisamos planejar isso, nós precisamos de um plano municipal de desenvolvimento do turismo. Nós precisamos organizar a comunidade, precisamos educar a comunidade para o turismo, para receber as pessoas. Nós precisamos ter atrativos organizados. Eu fui recentemente a Bonito, no Mato Grosso, fiquei admirado com o profissionalismo do turismo lá em Bonito. Então, turismo, não adianta, nós estamos aqui faz 40 e poucos anos, nós estamos falando em turismo, até hoje não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque não foi levado a sério, porque não foi... as pessoas acham que o turismo acontece por si só. E não adianta você trazer turista aqui, quando nós não temos banco 24 horas, quando nós não temos posto de gasolina, quando nós fazíamos o evento aqui na escola de comida, muita gente dizia, puxa vida, eu preciso tirar dinheiro, onde é o banco 24 horas? E a gente tinha que dizer, olha, não tem banco 24 horas na cidade. Nossa, o meu tanque, eu não sei se eu consigo voltar para Taubaté. Onde eu posso abastecer? Não tem posto de gasolina na cidade. Então, a cidade precisa ter estrutura para fazer turismo. A cidade precisa ter atrativos organizados, precisa ter roteiros, precisa ter rotas de turismo. O turismo não acontece do nada. Então, isso tem que ser encarado. Né? Isso tem que ser encarado. Precisamos estimular a agricultura familiar, é a base da nossa economia, a agricultura familiar. Essa reunião que teve aqui no sábado é uma reunião de extrema importância. A produção de mel é diversificar a produção. Né? É diversificar a produção. Essa é a base da agricultura familiar. E a agricultura familiar representa 70% daquilo que nós comemos, daquilo que está na nossa mesa, vem da agricultura familiar. E quando você estimula a agricultura familiar, você está estimulando as pessoas a ficarem no campo, e você está estimulando a família a trabalhar conjuntamente, e você está evitando um punhado de coisa que vem, um punhado de problema que vem com o desemprego. As agroindústrias, estimular as agroindústrias, a diversificação da produção, como eu falei, quer dizer, uma propriedade rural, uma pequena propriedade rural, ela pode ter vários tipos de produção, um incentivo ao comércio. Eu costumo dizer que quando alguém abre um negócio aqui em Redenção, nós temos que aplaudir, porque essa pessoa está contribuindo para melhorar a cidade, essa pessoa está gerando um emprego, mesmo que seja para ela e para a sua própria família, mas ela está gerando emprego. Então nós precisamos incentivar o comércio. Ao invés de desestimular o comércio, como muitas vezes a gente vê, nós temos que estimular o comércio. Claro que tem que ter regra. Claro que tem que ter regra. Mas precisa ser estimulado. Nós precisamos estimular o comércio, os pequenos negócios. Precisamos descobrir quais são as vocações econômicas do município. Isso nós precisamos. Né? Agora, para encerrar, a medida passa no Congresso? Essa medida, essa PEC, essa parte da PEC, do Pacto Federativo, passa no Congresso? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu costumo dizer que é uma cortina de fumaça. Estão jogando areia nos nossos olhos para passar outras coisas mais que têm maior interesse do governo. Eu acho que não. Mas isso não significa que a gente vai ficar aqui deitado em berço esplêndido, esperando que as coisas aconteçam por si só. Se nós não nos mobilizarmos, a coisa pode caminhar
para, se não se extinguir de um jeito, se extingue do outro. Aliás, eu não sei se vocês sabem disso, mas há uma estimativa de que algumas cidades, 13 cidades do Vale do Paraíba, terão, em 2060, uma redução de 50% da população. Quer dizer, se nós temos hoje, digamos, 4 mil habitantes, corremos o risco, nós estamos entre as cidades que em 2060 pode chegar a ter 2 mil habitantes, o que seria pior. Então é isso, eu fiz questão de vir aqui, de conversar com os senhores, de falar isso, porque aqui está representada a população, vocês todos, os senhores todos, desculpem, os senhores todos são representantes da população, foram eleitos, né, como representantes da população. Como tal, a discussão tem que partir daqui. Né? Eu acho que a gente tem que enxergar essa questão com um olhar para o futuro, né? Projetar para o futuro. O que será a redenção no futuro? Se nós ficarmos aqui, se vocês que estão aí, que foram eleitos para isso, se nós cidadãos ficarmos aqui acomodados, tá certo? O futuro é incerto. Então eu fico muito, assim, eu acho que realmente essa medida que foi proposta pelo governo, ela vem nesse sentido, muito nesse sentido. Que dá uma mobilizada em todo mundo começa a discutir o assunto, cada um emite a sua opinião, e é isso mesmo, a democracia é isso, cada um emite a sua opinião, né? Mas, se nós ficarmos só no Facebook, nós não vamos sair do lugar. Tá certo? Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês e estamos à disposição.